Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia, o Senhor e Salvador Cristo Jesus é aquele que tudo opera, é aquele que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, do qual Ele nos ensina. Não tem-vos plano de vos causar dano algum, mas plano de vos fazer prosperar, porque como Ele já dizia ali antes da sua ascensão, se ele não tivesse vindo e feito as obras e mostrado na nossa semelhança que é possível, segundo a fé, vencer o mundo, não teria ninguém como culpado. Mas como ele já dizia, nem eu vos condeno, vós, aqueles que não estiverem segundo as mesmas obras, sendo seus imitadores, já estáis rumo à condenação. Ele nos concede a sabedoria válida para que os dias vão bens e longos nessa terra, amando somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus e semelhantemente a este, amando o próximo a ti mesmo. Amando de todas as posses, de todas as suas forças, de todo o entendimento, que é desviar do mal. A palavra nos ensina que temos que ser vigilantes e orar sem cessar. Orai em espírito, orai sempre em conformidade com o Espírito. Ouvir e acatar as suas advertências nos concede permanecer no caminho. Aqueles que são meramente ouvintes ilude-se a si mesmo e fica à beira do caminho. Ele é aquele que tudo opera e executa, não há ninguém que possa contender com o Criador e dizer por que procedes assim. Por acaso o barro pode instruir o oleiro, seu Criador? Jamais. Por isso a palavra diz, dos vários cacos espalhados ao chão, ninguém pode contender com ele. Ele procede como quer, aonde ali ele já dizia, para que saibais de agora em diante que o Filho do Homem tem poder para perdoar-lhe seus pecados. Que é mais fácil dizer, levanta-te e anda, ou seus pecados lhe são perdoados. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhe são perdoadas, uma multidão de pecados lhe são apagados. A palavra diz que os anjos fazem festa nos céus por um pecador que se arrepende. Lembrai-vos que Jesus disse a vontade do Pai, por acaso aquele que tiver 100 ovelhas e uma desagarrar, larga as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Por isso perseveramos, para que o povo que chama pelo seu nome venha se arrepender dos seus maus caminhos, venha se humilhar diante dele, porque ele disse, aquele que acrescentar algo nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa, assim nos diz a palavra do Senhor. E céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Tudo se cumpre, do qual, quando pregado ali no madeiro, ele disse, está consumado. E assim como em Apocalipse, diz que assim como aquele que vencer, darei a chave do reino dos céus. Tudo aquilo que ligarmos é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos é desligado no alto dos céus. Tudo em conformidade com seu Espírito, para que ninguém se glorie nas suas próprias obras, somente através dele. Por ele e para ele são todas as coisas, aquele que tudo opera e executa e não há quem possa impedir o seu agir. O grande eu sou, o alfa, o ômega, aquele antes mesmo das obras mais antigas, sim, antes mesmo que a terra era sem forma e vazia, aquele que tudo opera e executa, aquele da qual
nós o confessamos publicamente todos os dias, aquele que através dele tudo se formou. Ele disse: a terra que era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo e o Espírito pairava sobre as águas. E ele disse: haja luz. E viu que a luz era boa e fez separação de luz de trevas. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras. E muitos são os que assim se amotinam em vão, porque ele já venceu. Sim, ele já venceu naquele monte das Arábias todo principado, toda potestade, todo governante, todos os povos, línguas e nações que amotinam em vão, que confiam em seus deuses impossíveis de o justificar. E ele é aquele que nos diz: o que me resta é continuar a apavorar este povo com feitos assombrosos. E assim ele está a operar os temporais, os vendavais. Ele é aquele que dá ordem aos ventos, assim como o mar recua, o mar avança. Tudo ele opera e executa: as chuvas de granizos, tsunamis, os vulcões, os tremores de terra. Quando ele passeia sobre a terra é o escabelo dos seus pés. Por isso, vigiai, acautelai-vos daqueles que vos distanciam daquele que é o elo da perfeição. O religare, a ligação do homem perdido no jardim do Éden, através de um só homem, uma ofensa, através do Filho do Homem, superabunda a graça, da qual os nossos pecados são perdoados, do qual perseveramos, jamais retrocedemos ao jugo do opressor, perseveramos sempre santificando e purificando, e se tiver que gloriar em algo, gloriamos antes em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. A palavra diz: não deposite o rico a sua confiança nas suas muitas riquezas. Não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece. Quando for, nada levará contigo. Louco, esta noite pedirão a tua alma o que tens, para quem será? Assim nos fala: de que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Bem-aventurado aqueles que perseveram com a coroa da vida, aqueles que não negam o seu nome e perseveram. Aquele que gloria em sua muita força, a palavra diz: aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Aquele que gloria em sua sabedoria, ele é aquele que desvanece a inteligência dos seus pensadores. Os sábios tropeçam em seus próprios entendimentos, do qual não se desvia do mal, e por não temerem ao nosso Senhor, se amotina em vão e acumula brasa sobre suas cabeças devido à desobediência, por não perseverarem. Armam suas próprias forcas, não se cumpre o amor ao próximo, são ambiciosos, cobiçosos, amantes de si mesmo, presunçosos. Vigiai, porque pereceis, se podeis arrepender e alcançar a sabedoria do alto. Sim, falamos da sabedoria, não desta era perversa dos poderosos que vai desvanecendo, mas daqueles que através do exercício constante da fé se alcança um alimento sólido, aonde, segundo com a maturidade como adulto, segundo aquele que é a plenitude de Deus, alcançamos uma estatura mediana, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. E aqueles de alta estatura, grande é a queda e a ruína, porque ele é aquele que abomina aqueles que com olhos altivos, aqueles com bocas maliciosas, aqueles que os pés são ligeiros para apressar a toda maledicência, os corações perversos, aqueles que carregam contendas entre irmãos, os falsos depoentes. O Senhor os rejeita a todos. A palavra diz
que até mesmo as suas orações são abomináveis diante do Senhor. Movem os lábios, adoram em vão, marcam seus cultos de ação de graças em templos feitos por mãos humanas, e nada resolve, porque o Senhor sonda a intenção da mente e do coração e esquadrinha, e Ele é aquele que sabe daqueles que permitem com que os seus rios, que são o seu caráter, seja aperfeiçoado. Aqueles que exalam um bom perfume em Cristo, e se tiver de gloriar em algo, antes gloriamos em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Ele nos renova, nos capacita dia após dia. Por isso, encheis da presença daquele que tudo opera e executa. Santificai, sejais santificados e purificados segundo a sua palavra, que é viva e eficaz. Sim, a palavra de Deus, Cristo ungido, Filho do homem, Jesus esteve morto, mas vive, reina e governa. Está no centro do trono, aquele que tem o cetro de ferro que despedaça todo o barro que se amotina em vão. Assim ele nos diz em mais um dia. E aquele que achar que a palavra é meramente humana, com a mesma medida que medires, sereis medidos, sereis julgados. Que o Senhor julgue entre aqueles que duvidam, mesmo porque a palavra diz que não iriam crer para que receba o seu próprio vosso galardão, mas que o Senhor julgue entre aqueles que falam em espírito e em verdade, com aqueles que duvidarem desta palavra, porque não são palavras meramente humanas, não aprendemos por revelação humana, mas sim por revelação divina, segundo aquele que tudo opera e executa, porque aquele que fala por si, meramente vontade humana, não se produz, mas falamos segundo o grande profeta, a promessa de Deuteronômio 18:18, do qual suscitarei no meio de vós alguém como vós. Falamos pelo Espírito do grande eu sou, aquele que tudo opera e executa. E assim contemplai grande ruína para alguns segundo o seu próprio galardão, segundo as suas próprias escolhas, pois lá do alto ele ri dos zombadores. Aqueles que insultaram foram advertidos por aqueles que falam em espírito e em verdade, e zombaram do seu espírito, a ponto que não há remédio. Tiveram seu nome riscado no livro da vida e vão receber o seu galardão segundo as suas próprias maledicências. Mas aqueles que temeis e aqueles que se arrependerem, bem como aqueles que ainda têm o seu nome escrito no livro da vida, serão purificados, assim como o crisol é para o ouro, assim como o fogo para a prata. Ele esquadrinha as intenções do coração, e pelo fogo sois provados. Pela infinita bondade e misericórdia do qual ele é riquíssimo, não divide, mas a um coração contrito e arrependido ele compartilha a honra, a glória e a imortalidade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.